Bom dia. Nós vamos, nesta primeira aula, apresentar a disciplina de fenômenos de transporte. Sejam bem-vindos a essa disciplina tão importante para as áreas de engenharia. Meu nome é Johannes Jansen, e eu vou conduzir vocês e ajudá-los ao longo dessa disciplina. Vou começar contando um pouco da minha história. Depois nós vamos apresentar um pouco a disciplina no contexto da engenharia e finalmente eu vou dizer qual é o método que nós vamos utilizar durante a disciplina. Eu estudei engenharia civil aqui mesmo, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de 1996 a 2000. Lá pelo terceiro, quarto ano, eu senti a necessidade de decidir que grande área da engenharia civil eu iria escolher. Nós temos aí as 5 grandes áreas: transportes, construção, estrutura, geotécnica, hidráulica e saneamento. E para mim era uma grande dúvida aquilo que eu deveria escolher para atuar profissionalmente. Acabei que eu gostei da área de fenômenos de transporte. O professor Robert Schiavetto de Souza, atual diretor da Faculdade de Engenharia, ele deu a parte final da disciplina de fenômenos de transporte e ele acabou, então, me convidando para fazer iniciação científica com ele. E durante o período de iniciação científica, que é um período onde você é iniciado à ciência, como o próprio nome diz, eu tomei gosto pela área de hidráulica e de fenômenos de transporte. E acabei decidindo que esta seria a minha área de atuação. Mas esta escolha da área de atuação muitas vezes pode ser uma grande dúvida para vocês. E o que as pesquisas mostram é que quanto antes você escolher uma dessas grandes áreas para você atuar, melhor é, mais bem-sucedido você será logo que terminar o curso. Então, a minha sugestão é de que vocês testem aquilo que vocês gostam o quanto antes, fazendo estágios desde o início do curso, nas mais variadas áreas e de forma voluntária, muitas vezes nas maiores empresas existentes no Brasil e no mundo. Para isso vocês podem às vezes usar as férias, assim como os alemães usam as férias para fazer estágio, para que vocês possam testar a área que vocês gostam e logo começar a fazer todos os outros estágios nas áreas que gostam. De tal forma que quando vocês terminam o curso, vocês têm uma forte formação na grande área que vocês desejam atuar. Então, no terceiro ano do meu curso de engenharia civil, eu escolhi a grande área e acabei, então, depois me dedicando ao estudo da área de hidráulica e saneamento. Daí, então, eu fui fazer o meu mestrado na Universidade de São Paulo, em São Carlos. Quer dizer, uma vez escolhida a grande área de atuação, nesse caso hidráulica e saneamento, também eu tinha que definir, digamos, o meu perfil. E o meu perfil claramente é de pesquisador. Por essa razão eu acabei escolhendo, então, realizar o mestrado e o doutorado. Somente os 10% de vocês têm o perfil de pesquisador. Portanto, essa não é uma área que muitos vão atuar. E somente mais ou menos 10, 15% de vocês vão escolher a área de hidráulica e saneamento. Esta é mais ou menos a porcentagem de alunos que vão atuar nessa área. Então, como eu tinha o perfil de pesquisador e a minha área de atuação é hidráulica e saneamento, eu acabei escolhendo o programa de pós-graduação em hidráulica e saneamento da Universidade de São Paulo, que é o melhor programa do Brasil, para fazer o meu mestrado, que seria, então, a minha iniciação um pouco mais forte na área de ciência. Depois de ter terminado o mestrado no começo de 2003, acabei começando o doutorado no próprio ano de 2003, e fiquei lá na Universidade de São Paulo até o ano de 2006. Em 2004, 2005,
eu fiz um ano de doutorado sanduíche, isto é, passei um ano do meu doutorado realizando as pesquisas na Alemanha, no Instituto de Biomecânica da Universidade de Karlsruhe, uma das universidades mais tradicionais e fortes da Alemanha, uma universidade muito antiga, e vocês podem visualizar aí o prédio antigo do Instituto de Hidromecânica, com laboratórios de ponta na área de fenômenos de transporte. Uma das coisas que me impactou ao chegar na Universidade de Karlsruhe é que eu imaginava, por saber o alemão, o meu nome Johannes Janssen não é à toa, é um nome alemão, eu tenho dupla nacionalidade, brasileira e alemã. Eu achava que, por saber alemão, estaria tranquilo chegar numa universidade alemã. Mas qual foi a minha surpresa? Que a primeira pergunta que o professor orientador alemão, Gerhard Irka, fez é se eu sabia falar inglês. Ou seja, a língua é uma coisa muito importante. A língua hoje é quase tão importante quanto o conhecimento técnico. Se você quer ser um grande profissional, e hoje o profissional de qualquer parte do Brasil deveria ser preparado para o mundo, então concentre-se em aprender uma língua. Nas universidades dos Estados Unidos, por exemplo, os alunos das grandes universidades estão se esforçando muito a aprender o mandarim, por causa do forte intercâmbio, muitas vezes existente com a China, que é uma das grandes potências de hoje. A língua, ela é muito importante. Nós tivemos vários alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que terminaram os seus estudos e estão trabalhando em multinacionais porque só sabiam falar outra língua. A língua, repito, ela é quase tão importante hoje quanto o conhecimento técnico. Você pode perder excelentes oportunidades porque não sabe falar, por exemplo, o inglês. Então, de qualquer forma, passei 2004 e 2005, uma parte de 2005, na Universidade de Karlsruhe, e depois retornei para a Universidade de São Paulo para terminar o meu doutorado. E aí vocês podem ver fotos da minha defesa de doutorado, ou seja, quando você termina os 3, 4, 5 anos de estudo de doutorado, você defende aquela pesquisa que você realizou perante uma banca de 5 professores. E você precisa ser aprovado por essa banca de 5 professores. O meu orientador foi o professor Harry Schulz, que é o professor com o qual estou conversando numa dessas fotos. Uma excelente pessoa, um grande profissional, um pequeno gênio que nós temos aqui nas nossas instituições brasileiras. No ano de 2006, ainda quando eu estava terminando o doutorado, passei no concurso para trabalhar na Universidade Federal de Rondônia, que estava implementando seus cursos de engenharia. E um desses cursos é o curso de engenharia ambiental em Ji-Paraná, Rondônia. Lá eu fiquei, então, trabalhando de 2006 a 2010, quando em 2010 eu decidi voltar para minha terra, para minha universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a universidade onde eu estudei, a universidade onde eu tive parte de minha formação. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Ainda que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não esteja aí entre as melhores universidades do mundo, a formação como engenheiro, ela é muito igual no mundo. Eu passei por grandes universidades no mundo, Universidade de Karlsruhe, daqui a pouco eu vou mencionar outras universidades, a Universidade de São Paulo. A formação de engenheiro é muito igual no mundo. Portanto, o que vai dar diferencial é você. É você. É o conhecimento, às vezes, de uma outra língua. São as empresas, às vezes, onde você faz o estágio, muitas vezes de forma voluntária. São os profissionais de excelência com os quais você, às vezes, procura atuar ao longo do seu curso, para você crescer como pessoa. Então, a diferença é você. Nós tivemos muitos ex-alunos saindo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que foram para o mundo. São grandes profissionais no mundo, nas mais variadas áreas de engenharia, inclusive na pesquisa.
Portanto, você faz a grande diferença. Como é que você vai conduzir o curso, inclusive essa disciplina? Em 2013, 14, passei um ano no MIT, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, fazendo pós-doutorado. Pós-doutorado é tudo aquilo que você faz depois do doutorado. É tipo um estágio de excelência. E o MIT dispensa apresentações, não é verdade? O MIT é a melhor universidade de tecnologia, de engenharia que nós temos no mundo. O MIT foi criado para ser a melhor universidade do mundo, com seu lema de mentes e mãos, com a sua forte formação básica. Então, eu tive o prazer de, em 2013 e 2014, passar um ano com a professora Heidi Nepf, que é digamos, uma das papisas na área de fenômenos de transporte que nós temos hoje. Ela atua particularmente na área de escoamentos vegetados. Em 2018 e 2019, eu voltei para o MIT, passar um ano lá novamente. Nós continuamos ao longo desse período, de 13 até hoje, fazendo pesquisa com a professora Heidi Nepf. E então, em 2018 e 2019, tive a oportunidade de voltar para lá. Nesse meio tempo, um aluno de doutorado meu passou um ano no MIT, e provavelmente no final deste ano, uma aluna de doutorado estará passando também um ano lá no MIT, realizando parte de seus estudos. Então, essa é um pouco da minha história. Devido à minha história, as minhas áreas de atuação são essas: fenômenos de transporte, que é onde eu acabei, então, a grande área onde eu acabei realizando meu mestrado e doutorado e minha atuação posterior. A área de hidráulica, que é uma área de aplicação de fenômenos de transporte. A área de estatística, principalmente na pós-graduação, parte de estatística voltada para experimentos. E a área de hidroinformática, que é principalmente a área de atuação na pesquisa. E se vocês quiserem conhecer mais sobre esta área, estejam bem-vindos a fazer estágio no nosso laboratório. Com relação à disciplina, a disciplina chama-se Fenômenos de Transporte, ou seja, nós estamos falando de fenômenos onde há o transporte da coisa, há o transporte de alguma propriedade. E as propriedades que nós estamos interessados aqui são massa, calor e quantidade de movimento. Então, essas são as três propriedades que nós temos interesses nessa disciplina: massa, calor e quantidade de movimento. Muitas vezes nos cursos de engenharia é dado destaque especial somente a massa e quantidade de movimento, que usualmente constituem, então esses dois tópicos usualmente constituem a disciplina de mecânica dos fluidos. Isso seria a parte, então, do transporte só de massa e quantidade de movimento. Mas aqui, então, nós estamos interessados em mais que isso. E vocês vão verificar que nós vamos tentar carregar todas essas propriedades juntas ao longo do curso, porque o equacionamento, o transporte dessas propriedades é muito igual. No contexto do curso de engenharia civil ou de qualquer engenharia, a disciplina de fenômenos de transporte, ela está mais ou menos no meio do curso. No início de qualquer curso de engenharia, nós temos uma forte formação nas matemáticas, porque as matemáticas nós precisamos principalmente como ferramenta para resolver problemas de engenharia. Nós precisamos da matemática também para criar em nós a capacidade de abstração. Nós trabalhamos muito com espaço, né, com tridimensional. E as matemáticas visam criar em nós também essa capacidade de pensar no abstrato, de imaginar uma estrutura no espaço, de imaginar o escoamento tridimensional de um rio. Então, as matemáticas, elas visam nos fornecer esse tipo de ferramental. E aí, então, nós temos as físicas, digamos, aplicadas à engenharia. Alguém definiu engenharia como sendo a junção de matemática e física aplicado a, sei lá, as construções, ao escoamento de corpos d'água e assim por diante. Então, se você está fazendo engenharia,
tem que gostar de matemática e física. Se você não gosta, escolha outro curso. Você não vai se dar bem. Porque engenharia é matemática e física. Qualquer engenharia, inclusive ambiental. Então, no meio do curso, mais ou menos, nós temos, digamos, aquelas físicas que são mais aplicadas à engenharia. E as duas principais disciplinas que nós temos praticamente no curso, que fazem a transição entre as matérias mais básicas e as matérias mais aplicadas, são a mecânica dos sólidos e a mecânica dos fluidos. Que é basicamente, uma é a física dos sólidos e outra é a física dos fluidos. A mecânica dos sólidos, ela vai servir para toda a parte estrutural, de construção, de infraestrutura bruta. E a mecânica dos fluidos, ela vai servir, por exemplo, na área de construção, para as partes de instalações hidráulicas. Ela vai servir para a infraestrutura urbana na área de transporte de água e esgoto. Parte de drenagem. Para a parte de tratamento de água, esgoto e drenagem, para a parte de poluição em corpos d'água e assim por diante. Então, a mecânica dos fluidos, ela serve de base para esse tipo de disciplinas aplicadas. As duas disciplinas, elas têm uma forte componente de matemática. Basicamente, você tem equações que são similares, mas que, devido à particularidade dos sólidos e dos fluidos, são usados métodos, às vezes, um pouco diferentes para resolver, muitas vezes, o mesmo tipo de equacionamento. Portanto, no contexto da engenharia civil, não por eu ser o professor da disciplina, mas essas duas disciplinas, mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos, elas são as grandes disciplinas. E muitos dizem que se você passar delas, você terminou o curso. Pela dificuldade que elas possuem e também porque elas possuem esse componente de ser base para todas as disciplinas mais aplicadas que aparecem depois ao longo do curso. A disciplina de fenômenos de transporte, nós podemos nos aproximar dela através de diferentes formas. Aqui nós temos três formas. A formulação analítica, onde nós resolvemos as equações de conservação de uma forma extremamente elegante, teórica, bonita, e elas podem ser resolvidas, então, numa forma diferencial integral. Nós vamos apresentar isso daqui a pouco. Nós podemos nos aproximar da área de transporte de massa, quantidade de movimento e calor de forma empírica, ou seja, nós vamos lá e realizamos experimentos, e a partir desses experimentos extraímos equações, e através da parte numérica, onde você vai usar os métodos numéricos que você aprendeu para resolver os equacionamentos aqui existentes. Então, essas são as diferentes formas de nos aproximarmos da disciplina. Nesta disciplina, na disciplina de fenômenos de transporte, nós vamos nos concentrar na parte analítica e empírica. A parte numérica, ela é usualmente dada em disciplinas de modelagem computacional, que muitas vezes são optativas. Ou, se você quiser aprender um pouco mais na parte numérica, você pode vir fazer estágio no nosso laboratório. Para mostrar para vocês como nós vamos usar as diferentes formulações e quais são as diferenças entre elas, vou usar um problema como este do reservatório de Lichtenberg, que o pessoal encontrou na cidade de Karlsruhe. Quer dizer, praticamente toda a cidade possui um sistema de água, de abastecimento de água. Tipicamente você tem uma estação de tratamento, onde existe às vezes ali o recalque, a água é levada até um reservatório, e aí, então, essa água é levada através de uma tubulação para uma redistribuição de água, quer dizer, a água é distribuída para os moradores de uma cidade e também para as indústrias. E nesse caso aqui da cidade de Karlsruhe, quando a demanda de água é pouca na cidade, a água que sobra, ela é levada para um reservatório. Então, quando a demanda de água é pouco na cidade, a água que sobe fazia um reservatório no final, digamos, da linha,
ser enchido. Por outro lado, quando a demanda de água é muito alta na rede de distribuição de água, então esse reservatório de sobras é esvaziado, ele contribuía para o abastecimento da rede de água. Então, durante o dia, esse reservatório de sobras ele fica enchendo quando a demanda de água é pequena e esvaziando quando a demanda de água é alta na cidade. O reservatório de Lichtenberg é esse aí. Então, ele possui aqui 6,10 metros por 8,20 metros, uma tubulação de entrada aqui no fundo, vocês podem ver em verde aqui, e uma saída aqui, que vocês podem ver aqui nesse cantinho aqui do reservatório, ou nessa imagem do lado direito inferior. Então, esse é o reservatório. Qual é o problema que eles estavam tendo no reservatório? O cloro estava decaindo muito rápido. Sempre que a água é tratada, você coloca um desinfetante, tal qual o cloro, para que não haja problemas de qualidade, por exemplo, ressurgimento de micro-organismos na água. E a concentração de cloro que tem que existir na água tem uma certa regulamentação para isso, de tal forma que você não tenha problemas de qualidade da água. O problema é que o cloro, ele reage com a matéria orgânica existente na água, então ele decai com o passar do tempo. A concentração dele diminui com o passar do tempo. Aqui vocês têm um gráfico típico disso. Concentração de cloro residual em função do tempo. E note que ele decai, então no início tinha aqui 1 miligrama por litro, e depois ali mais ou menos de 4 dias, a concentração de cloro está em 0,6 miligramas por litro. Ou seja, ele decai. E isso leva a uma série de problemas. Porque, de repente, a concentração de cloro que sai do reservatório está inferior ao permitido. E daí, às vezes, para você resolver o problema, você vai ter que clorar mais a água, você vai ter que gastar mais dinheiro. E a questão é que, às vezes, simplesmente a geometria do reservatório, ou a forma da água entrar no reservatório ou sair do reservatório, ou a forma de operação do reservatório, é que faz com que a água permaneça mais tempo dentro do reservatório ou menos tempo, fazendo o cloro decair mais ou menos. E neste reservatório especificamente, o cloro estava decaindo muito, então eles queriam saber se eles podiam modificar alguma coisa no projeto do reservatório para que decaísse menos. Nós vamos então usar as diferentes formulações para resolver esse problema, para que essas formulações sejam apresentadas a vocês, ainda que de uma forma grosseira. Ou seja, nós queremos ter uma visão, digamos, da floresta antes de ter uma visão melhor das árvores. Uma visão do todo antes da visão das partes. E a primeira forma de nós resolvermos um problema de fenômeno de transporte é usando a formulação empírica. Na formulação empírica, tipicamente o que você pode fazer é construir o mesmo reservatório em uma escala reduzida. Então você não pode fazer isso de qualquer jeito. Tem leis de similaridade que devem ser obedecidas para você construir um reservatório em escala reduzida. E foi isso que os pesquisadores aqui da Universidade de Karlsruhe usaram, essas leis de similaridade, para fazer o modelo do reservatório em escala reduzida. Aqui, no caso, na escala 1:10. Depois, eles fizeram os experimentos iniciais, só para conhecer o reservatório, aquilo que estava acontecendo no reservatório. Ou seja, eles encheram o reservatório até uma certa profundidade com água, que reproduzia as condições de campo, e então fizeram a água entrar no reservatório, através da tubulação lá de entrada. Mas eles pintaram essa água que está entrando de vermelho, usando algum corante. Sei lá o que eles usaram, mas talvez um tangue de morango, digamos. Eles usaram algum tipo de corante para pintar essa água. E a ideia era ver o quão rápido a água que está entrando mistura a água já existente dentro do reservatório. E aqui nós temos então um vídeo que mostra o que está acontecendo. Note que a água fica vermelha primeiro na região de entrada, e somente depois de muito tempo é que o restante do reservatório fica vermelho. Ou seja, daí o reservatório está totalmente
misturado. Aqui nós temos uma visão de cima. Esse vídeo foi feito em várias horas e está aqui acelerado. Nota que não é interessante aquilo que eles têm lá. O jato de entrada, ele está sendo, digamos, jogado para dentro do reservatório para bater numa parede. Ou seja, se aquilo que vai gerar mistura no reservatório vai fazer rápido ficar vermelho, é a quantidade de movimento do jato de entrada, é a vazão do jato de entrada. Então, se você joga esse jato contra uma parede, você está perdendo parte dessa energia. Está dificultando ficar vermelho rápido. E quanto mais rápido ficar vermelho, a ideia é de quanto mais rápido ficar vermelho, menos vai decair o cloro. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque esses seriam talvez detalhes que não seriam interessantes para vocês neste momento. Então, a primeira coisa que a formulação empírica vai ensinar é como construir um modelo reduzido, como preparar um experimento de modelo reduzido. A segunda coisa que a formulação empírica vai nos ajudar é nós criarmos números que nós conhecemos como adimensionais, sem dimensão. Números πs, como são tradicionalmente conhecidos na nossa área. Então, por exemplo, aqui no eixo X, vocês podem ver que existe H sobre D. H é a profundidade de água, D é o diâmetro do reservatório. Então, digamos que o nosso reservatório tenha geometria circular. Note que aqui no denominador, você tem H. H tem dimensão de comprimento, metro, por exemplo. Diâmetro também tem dimensão de comprimento, metro. Então, fica metro sobre metro. Este é o número adimensional, ele não tem dimensão. É esse tipo de número que nós vamos aprender a criar. Aqui é meio óbvio, né? É meio fácil, H sobre D. Mas tem situações que é um pouco mais difícil. Então nós vamos aprender um método para criar esses grupos adimensionais. Nesse caso aqui, nós temos nessa figura, no eixo Y, o tempo de mistura adimensional, sem dimensão. Ou seja, é o tempo que demora para ficar vermelho. E no eixo X, nós temos H sobre D, quer dizer, a relação entre a profundidade e o diâmetro. Note que, nesse caso, o tempo para ficar vermelho é mais ou menos 10, até a profundidade do reservatório chegar a mais ou menos o mesmo tamanho do diâmetro. A partir desse momento, digamos, o reservatório ele começa a ficar mais vertical. Você já deve ter visto reservatórios desse tipo, que parece um tubo em pé. Então, a partir do momento que o reservatório começa a parecer mais como se fosse um tubo em pé, a partir desse momento começa a aumentar o tempo para ficar vermelho, o tempo de mistura, conforme a profundidade em relação ao diâmetro aumenta. Conforme o tubão aumenta de tamanho. Tá, então, isso aqui, como construir isso aqui, esses grupos PIS, nós vamos aprender ao longo da disciplina. Isso aqui é muito importante, isso aqui vale para qualquer área da vida. Mas, infelizmente, quase só os engenheiros estudam e nunca utilizam. Você vai usar na pesquisa isso aqui, você vai usar no seu exercício de engenharia isso aqui, e mesmo que você atue em alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a engenharia, você pode usar isso aqui. A segunda forma de nós nos aproximarmos da investigação da massa, do calor e da quantidade de movimento que está sendo transportada é a formulação analítica. Na analítica, nós vamos resolver as equações de conservação de massa, de quantidade de movimento, de calor, de duas formas diferentes. Ou da forma integral, ou da forma diferencial. Qual a diferença entre os dois, Johannes? Vamos lá. Na formulação integral, como o próprio nome já diz, nós estamos interessados no todo, não nas partes, nas pequenas partes. Então, por exemplo, se nós temos aqui o reservatório,
Aqui nós temos o nosso reservatório, tem uma entrada aqui do lado esquerdo e uma saída do lado direito. Nós não estamos interessados naquilo que acontece dentro do reservatório. Mas nós só estamos interessados, muitas vezes, baseado naquilo que entra, o que vai ser aquilo que sai. Por exemplo, se entrar uma concentração de cloro de 1 mg por litro, qual vai ser a concentração de saída de cloro? Como nós não estamos interessados naquilo que acontece dentro, muitas vezes, então nós vamos ter que fazer uma hipótese daquilo que acontece lá dentro. Imaginar aquilo que está acontecendo aqui dentro. Então, nesse caso aqui, do lado esquerdo, o reservatório da imagem do lado esquerdo, aquilo que nós estamos imaginando é o seguinte: entrou água, imediatamente ela fica vermelha. Tudo fica vermelho. Mistura instantaneamente. Por isso que esse nome, o nome que é dado a esse tipo de escoamento é de mistura completa. Então, aquilo que vai sair do reservatório também já é aquele vermelho. O outro tipo de imaginação que nós poderíamos ter, seria o outro extremo, seria aquilo que nós conhecemos como escoamento pistonado. Por quê? Porque dentro do reservatório nós vamos imaginar que o escoamento se dá como se fosse um pistão. Então a água entra em vermelho, imediatamente na entrada ela vai ser toda vermelha, mas paulatinamente ela vai se transformando num vermelho mais claro. E é esse vermelho mais claro que sai. Como se fosse um pistão mesmo. Então essa formulação integral, nota que nós não estamos interessados naquilo que acontece em cada ponto no interior do reservatório. Qual é a concentração em cada ponto do reservatório, qual é a velocidade do escoamento em cada ponto do reservatório. Nós simplesmente estamos interessados, muitas vezes, no volume inteiro. Já na formulação diferencial, nós estamos interessados naquilo que acontece em cada ponto. Nas equações de conservação de massa, calor e quantidade de movimento, são aplicadas a volumes infinitesimais. Aqui, por exemplo, nós temos as cores representam a concentração de alguma coisa. Azul escuro, concentração 0, vermelho, concentração de 5 kg por metro cúbico. Um tempo de 3.200 segundos. Então, note você que há uma variabilidade aqui na coloração. Isso quer dizer que nós estamos obtendo, através da resolução das equações na formulação diferencial, o valor da concentração em cada ponto no interior do reservatório. E para diferentes instantes de tempo. Aqui nós temos para 3.200 segundos, mas para 3.201, nós teríamos um outro mapa de cores. Isso a formulação diferencial nos dá. Lembre-se que a formulação integral não estava interessado nisso. E, finalmente, a última forma de nós resolvermos um problema de fenômenos de transporte é usando a formulação numérica. Formulação numérica. Nesse caso, nós vamos resolver as equações de conservação ou empíricas usando métodos numéricos, que vocês aprenderam em outras disciplinas. A formulação numérica não é objeto de estudo dessa disciplina. Usualmente é objeto de disciplinas, às vezes, em tópicos especiais, ou como nós vamos ter agora no programa de pós-graduação, uma disciplina de fluidodinâmica computacional, que é a área que nós atuamos no nosso laboratório, onde você aprende, então, a resolver problemas de forma numérica, problemas de fenômenos de transporte. Então, nele, as equações de conservação de massa, calor e quantidade de movimento são aplicadas a volumes pequenos e resolvidos numericamente, usando todas as técnicas, algumas que vocês já conhecem, ou deveriam conhecer, e outras que talvez precisariam ser apresentadas a vocês. Finalmente, com relação ao método da disciplina. Então, nós tivemos uma visão do todo da disciplina, e agora nós vamos falar um pouco sobre o método da disciplina. Nós estamos, infelizmente, aí numa fase de afastamento. Então, nós vamos tentar conduzir o melhor possível essa disciplina. Vocês vão ter aí aulas por vídeo e ou leitura de textos, que eu colocarei no Class.
E depois, então, vocês vão resolver exercícios relativos à aula que vocês vão me entregar e estes valerão nota. Então, vocês terão aí em torno de 12 avaliações ao longo da disciplina. Esses exercícios precisam ser entregados na data e vocês mesmos, depois da entrega, irão corrigir esses exercícios de tal forma que eles sirvam também para aprendizado de vocês. Então, é assim que será o método da disciplina. No final da disciplina, nós teremos uma atividade de recuperação, substituindo a menor nota que você obter ao longo dessas atividades. O meu telefone é este. Nós podemos trocar mensagens através do Class, por e-mail, ou, se você precisar, às vezes, de uma resposta mais rápida, através do WhatsApp, por meio desse número. Eu desejo que nós tenhamos um bom tempo juntos, que nós possamos, de fato, crescer juntos ao longo desse semestre, e que vocês saiam desse semestre sabendo o máximo possível de fenômenos de transporte. Tudo de bom para vocês, grande abraço, tenham um ótimo dia.